Há pouco, o Gustavo Sileman trazia informações para a gente sobre a volta às aulas em várias regiões do país. Em algumas capitais, as aulas já tinham voltado na semana passada, mas a maioria, ou boa parte do país, retomando as aulas na rede pública, tanto municipal quanto estadual, hoje. E a gente vai conversar sobre a saúde mental dos estudantes nesse momento, com o psiquiatra da infância e adolescência, Gustavo Stanislau, pesquisador do Instituto Ame Sua Mente. Muito obrigada pela gentileza de nos atender, doutor Gustavo. Obrigado pelo convite, Gabriela. Feliz de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. Bom, eu dei uma olhada no manual de saúde mental que vocês desenvolveram, né, para essa volta às aulas. Entendo que a partir de um trabalho que vocês faziam já de acompanhamento das escolas, principalmente na rede pública. E nesse manual, vocês deixam algumas regras ou sugestões, né, de definições e de protocolos muito definidos ali. Então, estabeleça protocolos detalhados, adote esses protocolos detalhados, né, sanitários, compartilhe esses protocolos. Por que vocês avaliam que essa lista de sugestões ou, enfim, de coisas a serem cumpridas pode contribuir para a saúde mental das pessoas? Bom, eu acho que a gente está passando por um período assim, né, inédito na nossa vida, e ao meio de tanta turbulência é interessante, é importante que as pessoas tenham alguns tipos de norteadores que auxiliem a reorganização nesse sistema tão diferente o qual a gente está vivendo. Então é importante colocar esses norteadores não como uma exigência, mas sim como norteadores de auxílio, né, quando as pessoas estão se sentindo perdidas e não sabendo como lidar direito para manejar essa situação. E como é que vocês avaliam que as escolas estão voltando nesse momento? Pelo que vocês acompanharam, pelo que vocês viram da situação de estudantes, de professores, de funcionários das escolas, quando a gente pensa na saúde mental, como é que está esse retorno? Bom, o que a gente percebe é que do ano passado para esse ano a gente já aprendeu muita coisa, então assim a gente vê muitas pessoas tendo um pouco mais de segurança em tomar as medidas que têm que ser tomadas, a gente vê as pessoas com uma expectativa um pouco melhor do que no ano passado, mas certamente ainda com muito receio. A gente tem essa questão da vacinação que gerou, né, algum tipo de impasse em algumas escolas e tal, mas eu acredito que a expectativa é mais positiva que a do ano passado. E, no geral, eu acho importante passar essa mensagem, que a gente aprendeu muita coisa a duras penas no ano passado, que vão ser replicadas esse ano, com uma expectativa da gente também, assim, que seja um ano melhor do ponto de vista de saúde mental e de uma forma geral, assim, para as escolas. E você acha que as escolas, no geral, estão familiarizadas com o tratamento, o cuidado e o acolhimento de questões de saúde mental? Porque a gente sabe que esse assunto ainda é um assunto estigmatizado, as pessoas muitas vezes não falam disso, acham que tratar a saúde mental é coisa de gente doida, enfim, a gente sabe que muitas vezes esse tema é escanteado, né? Então, Gabriela, a gente está só começando esse processo assim de falar sobre saúde mental, né, nas escolas e na comunidade em geral. A gente viu uma evolução ao longo desses 2 anos e eu acho que até esse foi um dos legados razoavelmente positivos da pandemia. A gente passou a pensar mais na nossa saúde mental, na saúde mental do outro. Então, assim, eu acredito que a gente está evoluindo, mas a gente ainda está engatinhando. Por isso que medidas como essa, assim, né, quando a gente oferece um manual como esse, eu acho que são tão importantes, que é para as pessoas aos poucos, né, irem ganhando um vocabulário e podendo enriquecer esse diálogo acerca da saúde mental e a gente ir para um lugar um pouco mais tranquilo, um pouco mais humanizado de falar da saúde mental, também não só associado ao transtorno, mas sim falar de promoção de saúde, da prevenção dos transtornos. Então eu acho que a gente está vivendo um momento interessante e que é super importante, e a gente agradece
essa oportunidade de estar divulgando o material, porque é isso que a gente precisa fazer agora, dialogar para tentar expandir esse tipo de informação e estabelecer um paradigma um pouco mais interessante para que a gente possa, no futuro, né, viver a saúde mental bem desconectada disso que tu falou, né, a saúde mental associada com loucura ou coisa do tipo. Sem dúvida. Tem duas coisas para as quais eu queria chamar a atenção, que vocês mencionam no manual e acho que pode servir para muita gente que nos ouve. Nós temos muitos ouvintes, inclusive, que são professores, trabalham nas escolas públicas, né? E acho que, inclusive, no final a gente pode deixar o caminho aí para as pessoas acharem o manual completo. Mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro é que vocês falam de uma situação de crise, né? Então, primeiro vocês explicam o que é uma situação de crise e aí falam das reações emocionais possíveis, né, depois de uma crise, como retomar, como lidar com isso. E na descrição da questão da crise, tá, obviamente, né, pelo contexto que a gente vive, muito a nossa questão coletiva. Quero perguntar se pode haver crises dentro dessa crise, né? Então, se situações pessoais ou num microcosmos ali dentro da escola, vivido de maneira agravada, podem ser uma crise dentro dessa crise maior que todos nós vivemos. Bom, Gabriela, isso tem acontecido com bastante frequência, a resposta é sim, né? A gente vê pessoas passando por situações muito dramáticas ao longo desses 2 últimos anos, e isso acaba contaminando, né, assim, de uma certa forma, esse ambiente mais amplo, e eu acho bem interessante que a gente siga essa linha de falar nessas 2 esferas, né, na esfera coletiva, mas muito na esfera individual. Esse manual tem uma série de orientações, né, para a gestão das escolas, mas também tem muitas estratégias para que a pessoa possa se apoderar, assim, de algumas informações que ajudem ela a identificar algum tipo de problema de saúde mental que surja associado a algum tipo de crise, e também uma série de estratégias que ajudam a pessoa a promover a sua saúde e prevenir uma coisa mais grave. E a gente sabe que quando uma pessoa começa a desenvolver um problema um pouco mais chato de saúde mental, entra nessa zona de transtorno mental, isso acaba de uma certa forma impactando as pessoas que estão à volta. Então também é super importante que esse material circule em grupos, assim, que as pessoas possam trocar essas experiências, porque daí a gente atua nessas 2 esferas de uma forma efetiva. Mas é bem interessante a tua pergunta. E até o senhor fala, né, de oferecer ferramentas, né, para as pessoas saberem lidar com essas situações, saberem identificar algumas coisas e também saberem o que dizer, né? Tem uma coisa muito legal do manual, de vocês falando sobre o luto, darem sugestões do que dizer e do que não dizer, né? Às vezes comentários que a gente faz, claro, na intenção de ajudar, né, na intenção de acolher, mas acaba afastando ou acaba dando um sentimento de solidão para aquela pessoa que está ouvindo, né? Mas a outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção é a ressocialização das crianças e dos adolescentes, porque esse é um tema que tem aparecido muito aqui nas mensagens de professores e professoras que nos escrevem. Muitas crianças e adolescentes, principalmente crianças pequenas, que ficaram muito tempo em casa, não tiveram essa experiência e essa vivência de troca com outras crianças, com outros adultos, e agora vão precisar aprender a viver em comunidade. Esse foi um dos maiores problemas que a gente teve, né? A pandemia trouxe para a gente, né, um estado de alerta, porque a gente tinha muitas rotinas que foram desconstruídas, né, tipo, ao longo desses 2 anos, e o ser humano ele tende a ficar em alerta quando ele se depara com tantas mudanças, né. Isso gerou um aumento nas queixas de estresse nas crianças, né, nas queixas de ansiedade, ou seja, as preocupações, os pensamentos em looping, né, e ao longo do tempo, o isolamento dos outros, né, dos colegas e tal, foi gerando um desânimo que foi se instalando e que foi uma queixa bastante comum a partir do meio do ano passado. Assim, a gente teve muitas queixas de desânimo, de tristeza, a partir do início do ano passado. Então, o que a gente acredita é que com a ressocialização, esse estado de alerta inicial que eu comentei, ele tende a ir se adaptando, a gente tende a ir se reorganizando nas rotinas e isso tende a ir tranquilizando as crianças. E a outra questão é, através do contato social, do olho no olho, do contato com os amigos em geral, a gente tende a ter uma
uma melhora na possibilidade, na capacidade que essas crianças têm de sentir prazer, que é uma coisa que acabou diminuindo com o distanciamento social. Então, é nisso que eu quero dizer, é nisso que eu queria falar, quando eu falo da questão da nossa expectativa positiva ao longo desse ano.